Olá, está começando mais um programa Barco Escola. Na edição de hoje, saiba tudo sobre queimadas, como elas são provocadas, o que devemos fazer para evitá-las e os prejuízos que causam aos seres vivos. Já no quadro Dica Sustentável, confira a história de um voluntário que transforma bicicletas velhas em novas para doar a crianças carentes. Em nossa primeira reportagem, conheça a história de um caçador de queimadas da cidade de Campinas, que, em trabalho voluntário, apaga e denuncia todo o princípio de fogo que pode vir a causar um incêndio. Ficou curioso? Então assista! O Barco Escola foi à Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, conversar com o professor de Biologia Edson Delattre. Ele é voluntário em ações para denunciar as queimadas urbanas. Edson, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre os malefícios que as queimadas fazem para o nosso organismo. As queimadas, principalmente sobre o sistema respiratório e o sistema cardiovascular, são extremamente nocivas na medida em que elas produzem gases tóxicos e produzem material particulado. Essas substâncias entrando nos pulmões, quando nós respiramos, elas vão provocar frequentemente inflamações pulmonares. Essas inflamações vão gerar mal-estar, dificuldade de respirar e geram também substâncias tóxicas que caem no sangue e esse sangue passa por todo o nosso corpo. E ao passar pelo coração, esses componentes, esse material, esse carvãozinho invisível que entra nos pulmões, por meio dessas substâncias tóxicas, podem provocar arritmias, quer dizer, um batimento cardíaco não normal, né? Podem provocar fibrilação, esse coração não ter o batimento com a força adequada, com o enchimento adequado, parada cardíaca e morte. Para Edson Delattre, as escolas, a mídia e o poder público têm a obrigação de trabalhar temáticas para que a população aprenda a evitar as queimadas. Como eu disse, o papel das escolas, então eu tenho enfatizado que diferentes aspectos das queimadas podem ser usados durante o ensino. Você pode, por exemplo, usar na matemática, criar um problema dizendo que foram queimadas tantos quilômetros quadrados ou tantos metros quadrados, né? Então é uma forma de você usar na matemática. Você pode usar na biologia os aspectos nocivos na saúde das queimadas, você pode usar até na filosofia, né? Na sociologia, você pode, nas escolas, o professor usar o tema das queimadas, né, para suscitar no aluno uma consciência da importância de as queimadas serem evitadas. O professor é um denunciante de queimadas urbanas. Para quem quiser se voluntariar a esta causa ambiental, pode acessar o site www.queimadasurbanas.bmd.br e se filiar ao grupo. Em Americana, outro grupo que atua na questão ambiental é o GPA, Grupo de Proteção Ambiental. Teve sua fundação em 2005 e tem o objetivo de fiscalizar as queimadas. O Barco Escola foi até a sua sede conhecer o trabalho realizado pelos guardas. Olha, no momento a gente está tendo aí ocorrências de descarte, certo? Descarte de resíduos. A gente tem observado aí que o pessoal joga lixo doméstico, entulho de construção, né? Dentre outras coisas, né? E a gente anda, assim, quando, na medida do possível, que a gente consegue identificar o infrator, quando o cara repara na hora o crime, ele retira o lixo e dá a destinação correta.
E outros casos que a gente não consegue, né? Assim, de imediato a gente vai articulando, vendo e até descobrir a pessoa. Aí ela é notificada e até mesmo penalizada com multas. E se não for sanado o problema, levado até o Ministério Público, respondendo um processo criminal. Muitas vezes, devido já ao mato estar seco, a falta de capinação, a falta aí do manejo desses terrenos, né, o proprietário ou o responsável do morador do local não dá devida manutenção. Então talvez uma simples pituca de cigarro ou um foco de queimada que ele inicia ali para queimar o lixo doméstico, que é algo também proibido, já se propaga aí em grande escala essas queimadas. A maioria das vezes que vocês são chamados são para queimadas domésticas ou não? As queimadas que mais nós somos solicitados são em terrenos realmente, onde a pessoa, às vezes, né, a intenção é realmente fazer a limpeza do terreno, pelo desconhecimento talvez da legislação, e muitas vezes são as queimadas em áreas, como nós temos aí o Parque da Gruta, temos aí o Parque Hércules Jordano, e as matas nativas, que sofrem bastante com esse tipo de infração. Quanto ao infrator, qual que é o prejuízo que ele leva no bolso? O prejuízo, a multa simples da queimada é de R$ 400. São focos simples para queimada. Mas ela pode também, devido ao agravamento, ela é cobrada por metros quadrados. Então, R$ 1,6 é a tabela, acho que hoje, um metro quadrado, né, de área queimada. Podendo também, dependendo do material combustível está sendo queimado, essa multa ela é multiplicada, ela vai para R$ 1.500 a R$ 1.800 o foco dessa queimada. E se for também o infrator flagrado em mata nativa ou áreas de reflorestamento, de recomposição ciliar, configura o crime ambiental. Aqui em Americana tem alguns pontos que são mais críticos? Nós temos aí, nos extremos da cidade, temos aquela área lá do Parque Novo Mundo, do Parque Universitário, como eu já citei, o Parque da Gruta, o Parque Hércules Jordano, que tem grande vegetação, são grandes áreas com vegetação rasteira, né, que nós chamamos aí as gramíneas, a braquiária, o colonhão. E nesses locais, principalmente no Parque Novo Mundo, no Parque Universitário, a falta de manutenção dos proprietários, a capinação e retirada dessa vegetação, essa massa seca, essa massa verde, né, que não é feita, é propício aí para as queimadas. Ai, Peixoto, que Nossa, isso? Eu não consigo respirar direito, Nossa, viu? verdade. Sabe o que tá acontecendo? O quê? Estão colocando fogo aqui perto, aqui no reservatório. Ai, as queimadas. Você sabia que agora, nesse período de junho até novembro, é um tempo que tem pouca chuva, não é? É verdade. Aí a grama, o mato, fica muito mais seco. Sabe o que acontece? Tem muita gente que taca fogo, né, Peixoto? Isso. Muita gente, sabe o que eles fazem? O quê? O quê? Às vezes tá lá, varre o quintal, tira aquela sujeira, aquele mato do quintal, né? Sei. Aí eles põem fogo. Nossa! É porque o fogo vai acabar com tudo mais rápido, não vai? Aí fica essa fumaceira, né? Aí que fica sufoca essa fumaceira. A gente não consegue respirar direito, é muito ruim, não é? Sabe também o que eles fazem? O quê? Quando eles andam de carro Sei. e fumam, né? Sei. Tem alguns que jogam a bituca de cigarro no mato. Então, além de estar fumando, já vai jogar essa bituca fora? É verdade, Aí né? pega fogo no mato e as pessoas não conseguem nem respirar também. Não. Por isso que fica tossindo, né? Olha que coisa ruim, Peixoto, né? Oi. uma coisa que é muito prejudicial. Sabe quando lá no canavial, lá de cana-de-açúcar, Sei. eles tacam fogo, né, pra Isso queimar. mesmo. Você já percebeu que tudo fica sujo de queimada assim? Isso mesmo. E muitas vezes não é uma queimada controlada, né? Não. Sabe pra onde que vai esse fogo? Onde? Pra mata ciliar. Nossa, que perigoso! Aí vai matar todos os animais. Você já viu algum animal com máscara de oxigênio? Eu não. Então, nem eu. Nossa. Eles não conseguem respirar e acabam morrendo sufocado. Isso e até mesmo. torrado, né? Ó, às
Às vezes as pessoas lavam a roupa, né? Sim. Quando tem queimada, pó, suja tudo de novo se a roupa tá no varal. Aqueles... É fuligem que fala, né? Isso. Aí cai tudo na roupa, a casa fica imunda. É horrível isso. Horrível. E essas queimadas causam muito, como se diz, tosse, né? Problemas respiratórios. Igual nós tá acontecendo agora. É verdade. Tá vendo? Como é ruim. Muito ruim. Tem alguma dica pra que não pode fazer essa queimada? Ai, não pode juntar um montão de folha e tacar fogo, né, Peixoto? Sabe o que pode fazer? Chama a prefeitura. Isso, caçambas, né? Isso, eles têm caminhões pra isso, não é? Tem, verdade. Aí vai jogar no lugar certo. Isso, Peixoto. Aí evita colocar fogo em qualquer lugar. Essas folhas pode usar até como adubo, que é importante. Nossa, as plantas gostam, né, de adubo. É mesmo. Então tá, Peixoto. Tá. Vamos tentar apagar aquele fogo ali fora? Vamos sim. Eu vou jogar água lá. Tchau, galera. Tchau. Fui. No próximo bloco, vocês vão conferir a reportagem com Juan Piva sobre o trabalho dos voluntários ambientais e do Corpo de Bombeiros que atuam para combater as queimadas. A seguir, saiba mais sobre o trabalho do GPA de Americana no combate às queimadas, a ação do Corpo de Bombeiros e o ativismo de voluntários ambientais que enfrentam o fogo para salvar o meio ambiente. Passos, conta pra gente quando que começou o GPA aqui em Americana e qual que é a atividade de vocês aqui no município? O GPA ele começou na secretaria, iniciou a secretaria, né, com o Edson Romano. Foi em 2005 isso daí. Então iniciou-se a secretaria, a criação aí do GPA e nós estamos atuando até hoje em base nas legislações municipais. Qual que é a função de vocês aqui? Qual que é o trabalho que vocês executam? O trabalho nosso é exclusivo nos extremos da cidade, de fiscalizar, né, coibir através do patrulhamento ambiental e multar, se necessário, orientar e multar, se necessário, aí, o infrator. O guarda municipal, Benício, explica o que é um crime ambiental. Por exemplo, você atear fogo numa área de mata nativa, mesmo ela adulta ou em recomposição, uma recomposição de mata ciliar. A queimada ela é um crime muito agressivo à natureza, né? E o infrator ele é responsabilizado por isso. Aqui em Americana há muitas penalidades de crime ambiental? Já houve várias, né? E a gente está aí para coibir e intervir se necessário for. O infrator será penalizado e levado à delegacia, será imposta a ele as penalidades cabíveis. Estamos aqui com o Tenente Teixeira, do Corpo de Bombeiros da cidade de Americana, que nos dará maiores detalhes sobre o combate aos incêndios aqui no município. Tenente, quantas chamadas vocês recebem por dia no combate aos incêndios na cidade de Americana? Bom, bem diferenciado, né? Nós temos aqui no Corpo de Bombeiros prestação basicamente de dois serviços, incêndio e salvamento, onde se inclui o serviço de resgate. Mas especificamente para incêndio, nós temos mais de 20 chamadas diárias. Dessas 20 chamadas, mais da metade normalmente são trotes, são chamadas que não são verdadeiras. E quem auxilia no trabalho de denúncia? Nós contamos com a população para isso. A população verifica ao tomar ciência de um incêndio, imediatamente eles dizem com o número 193, que pode ser acessado 24 horas por dia, e informa o Corpo de Bombeiros. Em Americana nós temos duas equipes. Uma trabalha com a viatura de resgate, no atendimento de acidentes, e outra especificamente para o atendimento de salvamento e incêndio. As queimadas, nós tomamos por queimadas um termo mais popular, que é utilizado para quando você coloca fogo em mato, ou alguém quer despejar algum tipo de material e coloca no terreno, famosos terrenos baldios. Essas são as queimadas. Qual a importância para a corporação das denúncias feitas pelos voluntários? Sem os voluntários, sem as pessoas que estão observando a cidade, o tempo-resposta do bombeiro fica muito alto. Por quê? Nós dependemos dessa informação para iniciar o combate a incêndio. Qual a importância do trabalho de fiscalização do GPA?
O GPA também é outro parceiro nosso, da Guarda Municipal aqui da Americana. Esse grupo de patrulha ambiental, ele realiza, além da observação, diversas autuações para quem procede de maneira incorreta. De uma maneira geral, o que pode ser feito para combater ou evitar uma queimada? Nós precisamos contar com o apoio da população. A população tem que se conscientizar de que a queimada não é autorizada, não deve se iniciar uma queimada. As pessoas colocam fogo para fazer uma limpeza e esse fogo se alastra de uma forma descontrolada, né? O resultado final é diferente do que as pessoas pensavam inicialmente. Além das fiscalizações do GPA, os bombeiros recebem ajuda de voluntários que também denunciam os focos de incêndio. É o caso de Adriana Gonçalves Montrazi, que diz com o 193 sempre que avista uma queimada urbana. Sempre se preocupou com isso. Só que assim, o que chamou mais atenção da minha família em relação a isso, quando a gente teve as nossas filhas, que as duas tinham problemas respiratórios. E quem tem um tipo de problema desse em casa, você sabe quanto é complicado quando tem uma queimada indevida, o transtorno que isso traz. Então a gente começou a se preocupar mais depois que a gente teve as nossas filhas mesmo. Você confere se o seu chamado depois foi atendido? Algumas vezes eu consegui, quando aqui na cidade, às vezes eu estou passando para algum lugar e quando eu retorno, às vezes eu fico até feliz de ver que o bombeiro está lá olhando, então isso dá uma satisfação para a gente, né? É uma sensação de dever cumprido, né? Porque eu falo assim, a cidade é da gente, o mundo é da gente, todo mundo cuidar um pouquinho, a coisa funciona melhor, né? A Associação Barco Escola da Natureza conta com um projeto de combate às queimadas, em especial na região do Salto Grande, em Americana. Voluntários são treinados para controlar princípios de focos de incêndio. Em outubro de 2012, um incêndio de origem criminosa devastou cerca de 2.400.000 metros quadrados de vegetação do pós-represa, nas proximidades do Barco Escola. Os voluntários da associação, juntamente com o GPA, o Corpo de Bombeiros e funcionários de uma usina açucareira da região, ajudaram a combater o fogo, que durou mais de 6 horas e causou prejuízos imensuráveis para a fauna e flora local. Quanto tempo começou esse trabalho de combate às queimadas voluntário aqui no Barco Escola? São aproximadamente uns 5 anos, quando eu entrei no Barco Escola, como iniciei meu trabalho como marinheiro, né? E aí automaticamente 2 vezes por dia eu saio na atividade com o barco e já aproveito para fiscalizar as margens do reservatório, algum foco de incêndio, fumaça. Qual a sua motivação para desenvolver esse trabalho? É o prazer de ter essa mata ciliar em volta do reservatório, que alguns anos atrás não tinha. E eu amo esse lugar, né? É um reservatório que a gente tem uma mina de ouro que a gente tem aqui na nossa região. A motivação foi que eu trabalho no ônibus, né? Puxo os alunos e tal. Mas quando eu estou aqui nas horas de coisa, eu sou voluntário. Então nós vai lá socorrer o fogo, que chega essas épocas de coisa, a turma põe muito fogo, né? Então, mas a gente fica feliz, né? Quando vai lá e consegue apagar. O senhor tem ideia quantos incêndios o senhor já apagou? Uns 5, 6 incêndios eu já apaguei, né? Teve algum medo? Um pouco, tem hora que dá medo, né? Mas tem que encarar, né? Como o senhor se sente depois de ter ajudado a combater um incêndio? A gente fica feliz, né? A gente fica feliz porque consegue apagar e não deixa desmatar tanto a mata do outro lado ali, né? Que coisa. Então a gente fica feliz. Olá, pessoal! O Dica Sustentável de hoje vai mostrar um trabalho em prol do meio ambiente, mas também com foco social, realizado por José Carlos Santon, mais conhecido como Vovô Carlinhos. Há mais de 10 anos que Vovô Carlinhos coleta bicicletas velhas, novas ou parte delas, as transformando carinhosamente em novas bicicletas, doando às crianças carentes um presente ecologicamente correto, uma vez que a bicicleta é um veículo que não emite poluentes, econômico e muito benéfico à saúde, pois faz seus usuários se exercitarem enquanto se locomovem. Estou aqui com o Vovô Carlinhos, ele vai contar um pouco mais para a gente sobre o trabalho que ele realiza. Vovô Carlinhos, como que surgiu a ideia de realizar esse trabalho? Bem, esse trabalho surgiu assim, muito espontâneo. Sabe? Há uns 10 anos que eu venho fazendo esse trabalho, bem assim no anonimato, né? Mas eu dependo também das pessoas que eu consigo as bicicletas quebradas,
sem uso. E a gente passa por uma reforma, faz toda a reforma, desmonta, faz a lubrificação, troca algumas peças que precisa e fazemos toda a doação para crianças carentes. E como o senhor consegue essas bicicletas? Através de amigos. A gente, conversando com um amigo, você pergunta se ele tem uma bicicleta que não está em uso, se ele sabe. E com isso vai formando uma corrente e a gente vai conseguindo arrumar. Principalmente com síndicos de prédios que muitas bicicletas ficam abandonadas no hall de entrada, mesmo nas garagens, né? Eles fazem reuniões e estão disponibilizando e a gente vai buscar. E é tudo reaproveitado ou o senhor tem que comprar algumas pecinhas? Compro muitas peças, pneus principalmente, né? Rolamentos, essas coisas, mas tudo isso é reaproveitar, tudo. E qual que é a sua maior motivação para realizar esse trabalho? Olha, a maior motivação é ver a alegria das crianças ao receber. Então, como são crianças bem carentes, que a gente sabe que não tem condição da família comprar, do pai comprar, então a gente procura sempre crianças bem carentes, eu levo na casa da criança, eu levo quando precisa. Um amigo disse que na rua dele tem uma criança carente, mas eu nunca apareço, eu faço bem no anonimato, é um trabalho já de mais de 10 anos, um trabalho gratificante. Vovô Carlinhos ressalta que é importante verificar a procedência das peças e bicicletas que chegam até ele, para evitar a receptação de objetos roubados. Chegam dessa forma aqui. Nós vamos ganha de amigos, recolhemos de caçambas de lixo e todas elas são reaproveitáveis. Algumas de 2 nós fazemos uma, de 3 faz uma e assim vai sobrando peças e até recolhendo outras mais, até que se monta, deixa tudo prontinho. A preferência das crianças hoje são as bicicletas coloridas, a gente coloca adesivo, entrega prontinha, prontinha, prontinha. Todas elas lubrificadinhas, engraxadinhas, com perfeitas condições de uso. Como você pode observar aqui, nós temos rodas, e algumas nem fazem parte desse lote aqui, outros lotes vão chegar, a gente vai arrumando mais, e a sobra sempre tem, sempre existe. Mas cilindro é trocado, a corrente, todo o pneu. É feito um trabalhinho assim bem artesanal. Aqui mesmo, aqui eu tenho a minha oficininha, tem minha banca, morsa, a serrinha, onde eu passo horas e horas desmontando. Tem caixas de parafuso de reserva, cabos de freios, correntes. Às vezes precisa diminuir o ângulo, o grau da corrente, você tem que tirar um gomo, 2 gomos. Às vezes tem outros que tem que aumentar, tem bicicleta com câmbio, tem sem câmbio. E assim você vai fazendo. São as pessoas que falam para o senhor sobre a necessidade das crianças, ou o senhor passa na rua e vê onde que tem uma criança carente? Também. Às vezes eu passo na rua, eu vejo uma criança acompanhando a mãe, colhendo reciclado, né? Eu vejo a criança a pé, ajudando a mãe, empurrando o carrinho. Eu paro e pergunto para a mãe se a criança tem bicicleta. Ela fala que não. Eu marco um determinado dia, passo no mesmo local e entrego para a mãe. Sempre entrega para a mãe, para o pai, nunca eu direto para a criança. Sabe? Agora, em relação ao meio ambiente, como o senhor avalia a importância em reutilizar esses materiais que estariam indo para o lixo? Isso é muito importante. O meio ambiente a gente cuidar hoje para o futuro. Eu vejo que a bicicleta vai ser a condução do futuro. Algumas bicicletas chegam nessas condições, outras já vêm em boas condições. O processo começa por aqui. Vai desmontando, começa a desmontar, colhendo as peças. Das peças a gente vai fazendo a montagem. Depois que está toda montadinha, ela passa o processo de pintura. Aí essa daqui já tira as peças dela e já vai para a pintura. Essa já está praticamente pronta. Essa daqui falta colocar um freio, ela já está praticamente pronta. As demais já estão prontas. A parte final, que é a colocação de adesivo, o polimento, é minha esposa que faz. Esse trabalho anônimo, ele tem um motivo muito bonito. O senhor pode contar a história pra gente? Como que surgiu a ideia de fazer um trabalho e não querer aparecer? Bem, eu vou dizer assim, eu baseei num trabalho que minha mãe fazia.
Minha mãe ela visitava os doentes no hospital, principalmente na enfermaria, e perguntava se tinha acompanhante, se não tinha. Ela recolhia as roupas do doente, colocava numa sacolinha plástica, uma etiquetinha com o número do quarto, trazia para casa, lavava e depois no dia seguinte ela passava e ia devolver no quarto. E um dia, quando ela parou de fazer esse trabalho, foi quando a diabetes muito alta, ela começou a sofrer um mal de Alzheimer e deixou de fazer esse trabalho. Aí eu perguntei, mãe, mas eu via isso assim, foi quando ela me falou. Filho, eu ia no hospital, eu recolhia a roupa dos enfermos, fazia essa limpa, lavava, passava, colocava um botão se estivesse faltando, um conserto, e ia devolver. Quando a vista não ajudou mais, eu fiquei com medo de trocar o número do quarto tal, e parei de fazer por causa disso. E eu perguntei, mas o que nunca contou para os filhos principalmente? Ela falou que quando se faz o bem para os outros, não precisa você falar para ninguém. Deus está vendo o que você faz. Isso aí me motivou muito a dar início nesse trabalho. E eu pretendo, por muito tempo, enquanto eu tiver forças para fazer, continuar fazendo esse trabalho. Bicicletas antigas, muitas vezes deixadas de lado, se transformam em novas, fazendo outras pessoas felizes. Ajuda o planeta, minimizando o lixo e a poluição e contribui para a saúde. Essa foi mais uma dica sustentável para termos novas ideias e atitudes. Pense nisso e até o próximo programa. Se você perdeu alguma parte do programa de hoje, quer assisti-lo novamente ou indicar a seus amigos, acesse o nosso site www.barcoescola.org.br. A associação também está nas redes sociais. O Twitter é @barcoescolasp e o Facebook Barco Escola. Até o próximo programa, pessoal. Saudações ambientais!